certeza você já deve ter visto alguém utilizando o minoxidil. Até porque tá cheio de propaganda na internet falando do uso dele pro tratamento da calvície, pra ganhar pelo, tem gente usando pra aumentar o volume da barba. Mas você sabe a história da medicação? Sabe como é que ela funciona? Sabe que uma das maiores brigas por patente da história da indústria farmacêutica envolveu o minoxidil? Sabia que ele foi criado inicialmente para tratar úlcera gástrica e para tratar pressão alta? Sabe quais são as indicações, quais são os efeitos colaterais, quando que pode, quando que não pode usar? Enfim, sabe tudo isso? Se não, fica comigo aqui no vídeo de hoje que a gente vai aprender tudo sobre o minoxidil. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e aqui no YouTube eu faço um trabalho que eu trago temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você que é da área ou não, que está aqui para ganhar mais conhecimento sobre o assunto, sobre a sua saúde, sobre medicamentos em geral, né? E essa série do canal é uma série em que eu pego um remédio específico, conto toda a história dele e falo todos os detalhes. E hoje a gente vai falar então do minoxidil. Só sempre cabe lembrar aqui, quando eu falo de remédio, que este vídeo ele tem um caráter informativo, que a gente não apoia a automedicação. Se você viu o vídeo, achou legal, ficou em dúvida sobre o uso, sobre dose, alguma coisa relacionada ao uso do medicamento, procure um médico de sua confiança. Agora sim, vamos falar a história do minoxidil. E para falar a história dele, eu vou voltar lá na década de 50, tá? Na década de 50, os problemas de saúde eram outros. Pra vocês entenderem, naquela época, por exemplo, o tratamento da úlcera gástrica era basicamente cirúrgico. Não existia o omeprazol, a gente não conhecia o H. pylori, então tratar úlcera era uma coisa muito importante, até porque o tratamento era cirúrgico naquela época. Então a pessoa tinha uma úlcera gástrica, precisava fazer cirurgia. Então um laboratório chamado Upjohn Company, que hoje é a Pfizer, resolveu criar um medicamento para tratar úlcera. E a partir dali ele conseguiu isolar uma determinada substância, que é de onde veio a surgir futuramente o minoxidil. Porém, quando eles começaram a estudar esse remédio em cachorros ainda, eles perceberam que não tinha benefício e abortaram essa ideia. Então o remédio foi criado lá para tratar essas úlceras gástricas e não teve benefício, interrompeu o uso, ficou guardado. Isso na década de 50. Em 1963, alguns pesquisadores olhando aqueles estudos antigos perceberam que ele tinha um efeito vasodilatador. E aqui nos anos 60 é quando começa-se a pensar do fato da pressão alta ser ruim para o nosso corpo. Acredite, houve um tempo em que achava-se que quanto maior a pressão, melhor. Inclusive tem um vídeo lá no começo do canal aqui que eu conto essa história, inclusive com um presidente norte-americano morreu por causa dessa ideia, tá? Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Acabando o vídeo, você vai lá e assiste como morreu o Roosevelt. Bom, voltando a falar do minoxidil. Nessa época, então, o pessoal tava falando assim, precisamos achar remédios que abaixem a pressão. Bom, tinha aquele remédio que o pessoal tava tentando usar para úlcera, que ele vasodilatava e baixava a pressão. Se a gente isolasse o componente vasodilatador dele e testasse, será que não poderia ser uma boa ideia? E foi isso que fizeram. E esse componente isolado era o minoxidil. Então, depois de ter isolado a medicação, eles chamaram um pesquisador lá da empresa mesmo, o Charles Chidsey, para desenhar um estudo ali com o remédio e ver se ele funcionava mesmo ou não. Veja que a gente tá numa era pré-medicina baseada em evidências, tudo pequenininho. Como é que foi o estudo que ele desenhou então? 11 pacientes. Pegava, dava lá o minoxidil e mostrava que a pressão caía. Pegava paciente com pressão alta, a pressão deles era em média 188 por 124, né? Ou seja, 18 por 12. Dava o minoxidil e via que caía para 16 por 10. Foi isso que aconteceu. 11 pacientes, beleza, controla a pressão. Só que tinha um probleminha, né? Porque ele dava o minoxidil, quando vasodilatava, o corpo precisava compensar isso e ele acelerava o coração. Então ele fazia uma taquicardia compensatória. Então, alguns anos depois, em 72, ele desenha um estudo com 11 pacientes de volta, só que agora dando também beta-bloqueador, para não fazer essa taquicardia. E beleza, virou um remédio ali potencial para o uso no tratamento da hipertensão. Só que nesse segundo estudo ele começou a perceber uma coisa, os pacientes que tomavam o minoxidil estavam crescendo pelo, estavam ficando peludo. E não se sabia ao certo por quê, mas a ideia é que como ele vasodilata, ele acabava vasodilatando os vasos que levam aqui nos poros dos folículos pilosos, né? Então ele vasodilatava, aumentava o aporte de sangue e além disso ele aumentava o diâmetro dos folículos, deixando o pelo mais grosso e crescendo mais. E nessa mesma época, em outro serviço, um residente de dermatologia chamado Ginter Kahn percebeu uma coisa, tinha alguns pacientes que usavam o minoxidil não como comprimido, mas como PET, né? Adesivo que cola e absorve. Ele percebeu que a região que esses pacientes estavam usando estava ficando peluda ali. E aí o Charles entrou em contato com ele para falar, ué, o que está acontecendo aqui? Olha, eu vi que você relatou isso e tal. E eles começaram ali a trocar
uma ideia. Este residente, junto com um colega médico dele, resolveram pegar e manipular esse minoxidil, que era via oral ou PET, uma formulação com álcool, com 1%, e começar a testar, ver se crescia cabelo. Perceberam que crescia, perceberam que aumentava o crescimento no local que ele era aplicado, e viram, nossa, a gente tá achando a cura para calvície. Só que nesse momento, o pesquisador e a Pfizer lá não tinham ideia que eles estavam fazendo isso. E o que eles fizeram? Foram lá e registraram a patente do minoxidil tópico, essa solução 1%. E aí ficou com duas patentes. Ficou a patente do minoxidil para uso de hipertensão comprimido, registrado pela Pfizer, e a patente do minoxidil tópico 1% ali para tratamento de problemas de calvície. Lógico que é uma péssima medicação antihipertensiva, segunda, terceira linha. Começou a aparecer um monte de remédio melhor, só que o efeito colateral inicial passou a ser o efeito terapêutico. E agora, o que estava dando dinheiro não era usar como antihipertensivo, era usar para o tratamento da calvície. Só que a patente estava registrada no nome lá do residente do colega dele. Isso gerou uma briga na justiça que se estendeu até 1986, quando a justiça norte-americana decidiu dividir a patente. Então, estou colocando aqui na tela para vocês verem. Hoje, a patente está registrada em nome dos dois, do pesquisador da Pfizer e do residente ali do CAN que fez esse registro. Vou deixar também aqui na descrição o link para essa patente, se você quiser ver mais detalhes sobre ela. Bom, mas apesar de toda essa briga, todo mundo sabia já que o minoxidil parecia que funcionava bem para calvície mesmo. Só que ele acabou só sendo aprovado em 88 pelo FDA, por causa desse imbróglio todo, falta de estudo e tudo mais. Então os médicos já usavam ali off-label para o tratamento da calvície. Mas então em 88, quando estava tudo isso resolvido, a Pfizer foi tentar registrar o nome lá comercial, né? Pro tópico, que seria essa formulação que poderia ser aplicada. E registrou com o nome Regain, né? Que seria reganho, ganhar cabelo de volta. O FDA bloqueou, falou, não, isso aqui é propaganda enganosa, porque está dizendo que é reganho, mas não vai ter tanto sucesso assim, já que a taxa de sucesso é em torno de 30% só. E aí, eles trocaram o nome para Rogaine, que é o nome comercial do minoxidil nos Estados Unidos. Bom, e como esse processo levou tanto tempo, em 96 já tinha quebrado a patente e já estava disponível o medicamento genérico de minoxidil tópico. Mas aqui o pessoal começou a estudar outras formulações. Aquela inicial era 1%, 2%. Agora eles começaram a fazer a formulação de 5%. E em 96 a Pfizer demonstra que essa formulação de 5% poderia ter um resultado de até 80%, muito maior que aqueles 30%. E então, cronologicamente, em 98, o FDA retira a necessidade de prescrição médica para o uso da formulação tópica, né, da formulação local, mantém só para via oral. E em 2006 é criada uma outra formulação, que é por meio de spray de espuma, que ela causa menos irritação na pele. E em 2017 já haviam genéricos de todas as formulações disponíveis aí no mercado. Sobre o uso hoje, o ideal seria o uso das formulações tópicas a 5%, uma vez que elas são as formulações que têm um maior crescimento de pelo por centímetro quadrado, né? Então, por cada área, ela traz um crescimento maior. Parando um pouco aqui, gente, só para lembrar, tá aprendendo coisa nova aqui sobre o minoxidil? Já sabia essa história da patente? Sabia que ele já tinha sido usado para tratamento de úlcera lá inicialmente? Se não sabia isso, queria pedir para você, deixa o like, curte, compartilha, porque isso é importante para o canal continuar crescendo. Uma pesquisa dessa leva dias para ser feita. Então, por favor, conto com a sua colaboração. Vamos continuar falando do minoxidil. Alguns casos também pode-se utilizar ele via oral ainda para isso, só que daí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? A dose via oral, ela não é uma dose tão alta, ela varia aí de 2 a 5 miligramas, diferente do que se utilizava para pressão alta, que podia chegar até 80 miligramas, sendo o habitual 10, ou seja, uma dose bem menor, mas ainda assim com alguns riscos, como por exemplo, o de levar a queda de pressão, de fazer alterações cardíacas, especialmente no eletrocardiograma, de levar a arritmias, e uma complicação que eu já vi acontecer é o desenvolvimento de pericardite. Em alguns estudos, pode chegar até 3% dos pacientes que usam o minoxidil em doses mais altas via oral, né? Então veja que a gente tá falando de uma incidência relativamente alta. O pessoal ficou preocupado aí com vacina que fazia pericardite, e a gente tava falando em incidência aí de 1, qualquer coisa para 100 mil, né? Aqui a gente tá falando de 3%. Então realmente são valores bem diferentes, tá? Mas a maior parte das vezes, pericardite leve também. E sem falar no problema de fazer o efeito sistêmico, que ele não é local, né? Então não vai crescer aqui, ele pode começar a crescer pelo nas costas, crescer pelo corpo também. Agora, a formulação tópica, que é essa local, ela é muito mais utilizada, porque os efeitos colaterais basicamente são locais, então seriam irritações na pele. Por isso que o uso ideal dele deve ser feito aplicado sobre a região em que quer se tratar, com o couro cabeludo limpo, e lembrando que ele não é um shampoo, ele é um medicamento para ser aplicado no couro cabeludo. Então não adianta você passar no cabelo, que ele não vai ficar mais grosso, você tem que passar no couro cabeludo, que aí sim, ele aumenta o aporte de sangue e dilata o folículo capilar ali, fazendo um cabelo mais grosso. Ah, quero fazer na barba, então na barba. E o resultado dele não é imediato, ele pode levar meses, às vezes, para começar a surgir efeito. E após ter o efeito,
também não é assim, curou, pode tirar. O efeito dele, mesmo após a interrupção, ele pode ser sustentado por algum tempo, mas ele tende a reverter, tá? Então é necessário sim um tratamento de manutenção também com o medicamento aí pro longo prazo. Basicamente é isso aqui a história do minoxidil. Você sabia tudo isso sobre ele? Sabia que ele é eficaz mesmo assim? Que pode ser tomado via oral? Que ele já foi utilizado para úlcera? Tô deixando aqui na descrição do vídeo também vários estudos sobre ele, comparando diferentes doses, comparando formulações diferentes e a taxa de sucesso. E realmente, já vou dar um spoiler aqui, o maior sucesso é com o 5% tópico ou os 5mg via oral, sendo que o via oral tem todos esses problemas. Gente, muito obrigado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com quem possa se interessar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.